Salve, gente, que é o Juliano Posati. Hoje nós vamos falar de um assunto delicado aqui no Simbora aí. Nós vamos falar sobre sócios. Quem nunca teve uma treta com sócios que atire a primeira pedra, querido? Oi, vai chegando você que tá querendo matar aquele desgraçadinho capitalista que colocou dinheiro no seu negócio e agora quer comer o teu fígado todo dia. Quem nunca, né? Vem comigo, nós vamos falar hoje sobre relacionamentos entre sócios aqui no Simboré. Rapaz, eu já tive alguma coisa de sócio nessa vida. Eu tava parando para contar aqui, foram pelo menos uns 7 ou 8 até hoje. E ainda não desisti de ter sócio, não. Eu acho que vai rolar. Aprendi muito com cada um deles. Tive tretas homéricas, tive dissoluções tranquilas, não é? De simplesmente fechou um ciclo de vida, fomos para frente, etc e tal. Tive tretas homéricas, éticas, problemas sérios de confrontos realmente, não é? Já vivi de tudo um pouco nessa questão de sociedade. Cara, sociedade, geralmente bem sucedida, elas têm um princípio de complementaridade, um certo parâmetro aí de igualdade. Vamos falar assim, vai. Você pode ter, deixa eu pegar minha luzinha aqui, eu tava fazendo essa teoria agora. Daria pra gente pensar em 3 tipos de sócio, né? Aquele sócio onde um entra com a grana e o outro entra com o trabalho. Aqueles sócios onde todo mundo entra com a grana. Aqueles sócios onde todo mundo entra com o trabalho, né? E eles se fodem junto, literalmente, né? Tem basicamente essas variáveis aqui, né? Trabalho e grana, ou melhor, tempo de trabalho aqui, né? Tempo de trabalho e grana. E também tem o formato onde todo mundo entra com trabalho e grana, mais trabalho e grana. Então tem todas essas possibilidades aqui da gente fazer uma sociedade. Você pode ter o cara que entra pelo capital e o outro que entra com o trabalho, os dois caras entrando pelo capital e começam um negócio do zero, mas eles próprios não trabalham. Você pode ter 2 caras que entram com o trabalho, como diz um amigo meu, a turma que vai ralar o cu na ostra para começar um negócio, né? Você vai ter o pessoal que vai entrar com tempo e o outro vai entrar com dinheiro, ou o pessoal que vai entrar com tempo e grana, né? Tempo e grana, os dois entram com tempo, os dois entram com grana e eles fazem a coisa acontecer. É interessante porque quando você pensa nesses tipos de sociedade, o primeiro ponto que surge é o quê? Dinheiro e tempo são equivalentes. É a mesma coisa. Então, beleza, eu não vou poder entrar com o trabalho agora, mas eu tenho a grana para entrar, eu tenho a grana para investir. Então, o investidor, ele não é o cara, sócio investidor, ele não é o cara que vai estar ali todos os dias na operação com você. Ele é o cara que vai pôr a grana e você vai trabalhar. E aí, o tempo de vida dele entra com forma de dinheiro. O seu tempo de vida entra com o seu couro. Normal. Pode acontecer. Vai ter um momento que ninguém tem grana, aí os dois têm que juntar e ralar. Tá todo mundo ali, lado a lado, né? E vai ter um momento onde os dois têm grana, os dois têm tempo, todo mundo vai entrar e vai fazer o negócio acontecer. Nesse processo, quando esses players ou essas diferenças, essas características estão claras, você ainda tem na reunião de uma sociedade a soma de habilidades, a soma de talentos, a soma de perfis de talento. E aí eu acho que está o maior ponto de conflito. O que está o maior ponto de conflito? As pessoas são diferentes. Basicamente é por causa disso. As pessoas têm padrões psíquicos diferentes, padrões psíquicos de pensamento, de comportamento, de sentimento, que são diferentes. E sendo diferentes, obviamente, você tem, por natureza, conflito entre os sócios. Então, o sócio vai dar atenção demais para uma coisa, o outro sócio vai dar atenção demais para outra.
Um sócio vai pensar muito ou se preocupar muito com uma questão, o outro sócio vai focar completamente em outra coisa. E, em verdade, aquilo que eu muito penso, eu muito sinto. Aquilo que eu muito penso e muito sinto, dita a forma como eu me comporto. Nesse sentido, você vai ter muitas vezes diferentes visões colidindo na gestão de uma empresa ou de um negócio, simplesmente porque as pessoas são diferentes e não entenderam isso ainda, né? Elas sendo diferentes, elas querem defender o seu ponto de vista como o ponto de vista correto, ou único, ou aquele que deve ser levado em consideração, e querem impor, de alguma forma, isso como se isso fosse mais prioritário do que outros pontos de vista. E aí é claro que não existem duas prioridades, né? Prioridade vem de priori, que é de primo, primeiro. Não tem como duas coisas serem primeiras ao mesmo tempo. Naturalmente, uma será a primeira e outra será a segunda. Nesse sentido, pronto, já fudeu, já começou a treta, já começou o conflito. O que eu percebo é que, com a abordagem de psicologia de pontos fortes, por exemplo, você tem um mapeamento de habilidades e desse padrão psíquico de comportamento, pensamento e sentimento que ajuda o relacionamento entre os sócios não virar um confronto toda vez que houver uma diferença, toda vez que houver um conflito. Toda vez que um conflito vira um confronto, você pode ter certeza porque existem muitas zonas cegas, muitas zonas neutras, muitas zonas escuras, não é? Que não estão sendo levadas em consideração. E como não estão sendo levados em consideração, os envolvidos não têm consciência das suas próprias necessidades, das suas próprias forças, dos seus próprios talentos, isso acaba virando um confronto forte. Então, um dos caminhos que eu entendo assim, que são fantásticos, eu acho que isso é um grande know-how ao longo dos últimos 20 anos que eu aprendi, é fazer parcerias que são complementares, né? Quando a gente se desobriga da função e da necessidade de ser tudo numa sociedade, ou de ser tudo num negócio, a gente ocupa o nosso lugar e dá espaço para o outro ocupar o lugar dele, né? Confiando nesse outro, entendendo que ele tem um perfil de talentos que se complementa com o meu, cara, você não vai ter problema. Porque os dois vão estar num lugar de prazer, cada um fazendo e exercendo o seu talento, e isso vai ser complementar. Obviamente que existe no momento a tomada de decisão estratégica, ela precisa ser a combinação desses dois fatores. E aí entra mais uma vez a necessidade de autoconhecimento para a condução da sociedade. Por quê? Se os dois ou três, os seus envolvidos estão cientes das suas forças, eles sabem quem eles são, eles têm consciência dos seus talentos, cada um vai aportar na decisão algo que ele tem de melhor, que ele tem de mais hábil, que ele tem de mais desenvolvido nele. Cada um vai aportar um ponto de vista, cada um vai aportar uma abordagem. Da reunião desses aportes, precisa sair uma decisão que seja coerente e que satisfaça os três. Que satisfaça a necessidade dos talentos dos três e que dê oportunidade para os talentos dos três, dos dois, dos sócios, se manifestar. É difícil quando não tem clareza. É muito difícil quando não tem clareza. Eu diria que o autoconhecimento ele é uma ferramenta fundamental para o processo de condução de relacionamentos societários. Tá? Fundamental. Porque quando você tem sócios que não têm a autoconsciência de quem eles são, o que acontece muitas vezes é a projeção de conteúdos internos um no outro. E aí tem a projeção, a contra-projeção. Cara, você começa a se relacionar com personagens muito estranhos que estão muito aquém daquele primeiro idealismo que iniciou o negócio, né? Se o problema de conflito, de confronto, for um problema de falta de autoconhecimento, cara, é muito fácil resolver. É entrar, é mergulhar, é pegar uma mentoria, pegar um processo, olhar para o negócio de vocês, olhar para quem vocês são como material humano. Vocês são o principal recurso da empresa de vocês. Os talentos de vocês são o principal ativo da empresa de vocês. Não realmente, olha, você pode ter R$1 bilhão em contas, se você for um imbecil,
que não tem consciência de si mesmo, você vai torrar esse dinheiro e isso não vai fazer diferença. A diferença tem quando você tem consciência dos seus talentos, quando você tem consciência de quem você é. Aí o recurso ele é muito bem-vindo. Então, se o problema tiver mais relacionado a isso, é muito mais fácil resolver. Entre os dois, uma mentoria, começa os sócios a se dedicarem a isso, a traçarem isso, bota ali energia nesse negócio e faz acontecer, cada um dando o seu melhor. Agora, pode ser que você descubra que você está com um sócio que tenha problemas éticos, morais, espirituais. Pode ser. Aí a coisa complica, entende? Complica quando você descobre que você tem uma pessoa mau caráter, uma pessoa de índole duvidosa, de valores duvidosos ao seu lado. Aí, eu sugiro para você vazar. Levanta acampamento e vaza, porque é melhor, cara, mas é muito melhor você estar sozinho do que você estar mal acompanhado. Sabe? É muito melhor. Vaza, corta, finaliza. Eu já tive muitos embates nesse sentido, onde eu percebi que haviam atitudes, comportamentos, valores que eram completamente contrários aos meus. Então, beleza, foi um prazer até aqui, tchau, divide, acabou, vamos seguir amigo, acabou. É melhor, acredite em mim, é melhor que você vá sozinho do que você continue mal acompanhado. Porque aí esse tipo de treta não tem como você contribuir, não é um processo de autoconhecimento que vai fazer o cara despertar do mau caratice dele. Ele precisa tomar juízo, precisa tomar vergonha na cara. Pode ser que isso não chegue, isso pode respingar em você. Aí é complicado. Mas assim, tirando falha de caráter, que é algo que é muito difícil de você administrar e transformar, porque não depende de você, depende do outro, todo o resto pode ser resolvido quando a gente tem autoconsciência de quem a gente é, dos nossos principais talentos e de qual é o nosso papel dentro da sociedade, qual é a nossa função, qual é o nosso lugar dentro do negócio. As diferenças não são problema, diferenças de visão são uma vantagem, que aí você entende que um precisa do outro e que juntos vocês se complementam e enxergam mais além. Tchau, sempre avante aqui com essa coisa importante.